A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre como Deus ele planejou a salvação de judeus e gentios, né? E nesse vídeo, irmãos, nós falaremos sobre duas coisas, né? Sobre a promessa de Deus feita a Abraão e sobre as duas casas de Israel. Mediante esses dois ensinos, nós vamos entender, irmãos, como, né, Deus planejou salvar tanto judeu como gentil. Antes de iniciar o assunto, né, vou pedir para todos os irmãos que se inscrevam no canal, né, dê seu like aí também, né, acompanhe o vídeo até o fim, né, e compartilhe com mais irmandade o vídeo, para que mais irmãos, né, possam estar chegando a esse conhecimento também. Então, irmãos, nós vamos iniciar no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Então, aqui, irmãos, há uma promessa de Deus na vida de Abraão. Deus está prometendo aqui fazer de Abraão uma grande nação. Então, continuando, né? Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, né? Em outra tradução está em todas as nações da terra. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus ele pede, né, para Abraão sair da terra dele, né? Porque Deus preparava ali já uma terra para Abraão, né? Que é a terra de Canaã, que hoje é Israel. E Deus aqui, irmãos, é duas promessas que Deus faz na vida de Abraão, de fazer dele uma grande nação. E Deus assim cumpriu. Deus fez, né? Mediante a nação de Israel. E aqui no verso 3, nós vê que Deus ele promete para Abraão que nele, irmão, seria benditos todas as famílias da terra, né? Ou seja, todas as nações da terra. Então, são duas promessas, né? Então, Deus ele começou trabalhando ali na nação de Israel. Então, nós temos que entender, Abraão, irmãos, gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó 12 filhos, né? E desses 12 filhos de Jacó veio as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos, da tribo de Judá, veio Jesus Cristo, certo? E Cristo, irmãos, ele fez uma aliança não só com o povo judeu, né? Nós vamos entender isso no decorrer do vídeo. Ele fez uma aliança, irmãos, com todos os povos, né? Então, nós vê que está cumprindo aquilo que Deus prometeu na vida de Abraão, que nele seria benditas, né, todas as nações da terra. Então, Deus ele cumpriu a promessa que ele fez na vida de Abraão, fazendo dele uma grande nação, falando a respeito de Israel, e também, irmãos, cumpriu mediante o sacrifício de Cristo. Porque, irmãos, nós vê que Cristo ele veio da descendência de Abraão, certo, né? E mediante o sacrifício dele, né? Ele fez uma aliança com todas as nações, né? Não só com o judeu. Então, por isso, irmãos, que em Abraão todas as famílias, né? Todas as nações da terra seriam benditas, porque mediante o descendente de Abraão, que é Cristo, porque veio da descendência dele, todos os povos, né? Têm o direito de salvação, se arrepender dos seus pecados, né? Se fazer um concerto com o Senhor. Agora, irmãos, nós vamos lá no livro de Gálatas, né? Que confirma isso. Então, irmãos, aqui na continuação do vídeo, né? No livro de Gálatas, capítulo 3, os irmãos, é o capítulo 3, os irmãos podem ver todo o capítulo, né? Todo o contexto em casa, né? Eu vou destacar os versos mais importantes, porque se eu for ler tudo, o vídeo fica muito grande, né? Então, os irmãos podem ler todo o capítulo em casa, né? Então, vou destacar alguns aqui. Verso 8, Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus
justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então, os irmãos, nota aquele texto que nós lemos agora há pouco, né, que mediante, né, Abraão, Deus faria dele uma grande nação, mediante Abraão, né, todas as famílias da terra, né, seriam benditas, né, todas as nações. Então, aqui, ali, irmãos, né, melhor dizendo, Deus já estava anunciando a Abraão que no futuro, mediante ele, né, melhor dizendo, mediante o descendente dele, todas as nações seriam benditas, né, abençoadas. Por quê, irmãos? Porque foi por intermédio do descendente de Abraão, que Cristo é descendente ali da linhagem de Abraão. Foi mediante Cristo, né, que todos nós temos o direito da vida eterna, né, que Adão perdeu ali no Éden, ele mais Eva. Então, irmãos, aqui no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, né? Quer dizer, toda a nação de Israel, vamos dizer assim, né? É claro, Deus, ele salva aqueles judeus, né, de sangue, sim, mas eles têm que se converter a Cristo, certo? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, os irmãos estão encaixando as coisas, né? Está conseguindo raciocinar que quando Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas, né, por meio de Abraão, o que Deus estava querendo dizer? Que mediante o descendente de Abraão, que se sacrificaria por toda a humanidade, né, todos os homens, tanto faz judeu ou gentil, né, teria direito, irmãos, à coroa da vida eterna, certo? Ó, verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se nós somos de Cristo, se nós fizemos um concerto com Cristo, irmãos, nós também fazemos parte da mesma promessa que foi feita a Abraão, certo? Então, os irmãos estão entendendo aqui? É apenas o povo judeu que faz parte das promessas? Não, irmãos. São todos aqueles que fazem um concerto com Jesus Cristo, porque é mediante o descendente de Abraão, Cristo, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então nós vemos aqui, irmãos, que o plano de Deus de salvação não é só na vida do povo judeu, né? Do povo judeu segundo a carne. Porém, o plano de salvação de Deus é a todos os homens, né? Deus, ele fez de Abraão uma grande nação, que é Israel. A primeira aliança, né? Aquele primeiro concerto mediante Moisés foi feito com o povo israelita, né? Que saiu do Egito, que era descendência de Abraão. Foi feito ali, irmãos, um concerto com eles. Só que a Escritura profetiza que no futuro Deus, ele faria uma nova aliança, e essa nova aliança é com Jesus Cristo. Ele mandaria o próprio filho dele, né, para morrer pelos nossos pecados, né, para poder fazer essa aliança. Então agora, irmãos, no decorrer do vídeo, os irmãos vão entender essa aliança que Cristo fez com judeu e gentil. Então, irmãos, tá aqui, né, nós comentamos aqui sobre Abraão, né, sobre essa promessa, né, entendemos, né, que a promessa não é só para judeu, porém para gentil também, porque em Abraão seria benditos, irmãos, seria benditos, né, em Abraão, não só a nação de Israel, mas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações. Agora, irmãos, nós vamos entrar um pouco no assunto das duas casas de Israel, né, para nós poder compreender melhor a revelação da palavra de Deus sobre a união entre judeu e gentil mediante o sacrifício de Cristo, né? Então, irmãos, só voltando aqui, no finalzinho do vídeo eu quero fazer um acréscimo, né, sobre essa promessa de Deus na vida de Abraão, mas vai ficar para o final.
como nós vimos, Deus prometeu para Abraão fazer dele uma grande nação, né? Se cumpriu em Israel. Só que, irmãos, Israel passou o tempo, né? Na época de Salomão, o reino estava todo unido ainda. Porém, quando chegou a época do filho de Salomão, Roboão, o reino, irmãos, foi dividido em dois, entre o reino do norte e o reino do sul. Isso, irmãos, tem uma revelação tremenda, porque mediante a divisão desse reino, o que vai acontecer? Deus ele vai revelar também para nós o que? A salvação de judeus e gentios. Então, irmãos, nós vamos entrar agora nesse assunto, né? Quero mostrar aqui um mapa para os irmãos, ver como é a nação de Israel, né? O território, como ficou quando foi dividido. Então, irmãos, está aqui, ó. Esse daqui, irmãos, é o reino de Israel, quando foi dividido, né? As terras entre as 12 tribos. Então, nós vemos aqui, né? A tribo de Manassés do Oriente, do Ocidente, né? Nós vemos Azer, Naftali, Zebulon, enfim, todas as tribos. Isso daqui, irmão, é o Israel quando era unido, né? Quando era uma só nação. Porém, como eu disse para os irmãos, na época de Roboão, o reino foi dividido. Então, nós vamos agora olhar um mapa do reino dividido. Tá aqui, irmãos, é o reino dividido, ó. A parte de baixo, onde está aqui em amarelo, é o reino de Judá. Aqui, irmãos, ficou Judá e Benjamim. E onde é em azul, faz referência aqui, irmãos, aos 10 reinos, né, do norte. Então, irmãos, dessas 12 tribos, ficou 10 ao norte e 2 ao sul. E sobre a tribo de Judá, irmãos, ficou um judeu, né? Que era Roboão, por cabeça. Então, irmãos, a tribo de Judá, né? O reino de Judá é conhecido como Casa de Judá ou Reino do Norte. Então, irmãos, aqui em cima, onde é o Reino do Sul, a tribo de Judá aqui é conhecido como Casa de Judá ou Reino do Sul. E aqui em azul, irmãos, o reino de Israel é conhecido como Casa de Israel, ou Reino do Norte, ou Casa de Efraim. Por que Casa de Efraim? Porque quem, irmãos, quando o reino foi dividido, quem ficou responsável aqui, né? Quem ficou como rei foi Jeroboão. Ele era um efraimita. Então, ficou conhecido como Casa de Efraim, ou Casa de Israel, ou Reino do Norte. Então, irmãos, no passar dos anos, esses reinos, né, foram se corrompendo perante Deus. E Deus começou a castigar esses povos, né? Começou, irmãos, pelo reino do norte, que é a casa de Efraim, né? Ou a casa de Israel. Eles, irmãos, foram levados cativos pelo rei da Síria, né? Foram levados cativos pelo rei da Síria. E esse povo, irmãos, não voltou mais do seu cativeiro. Essas 10 tribos, quando foi levada cativa, irmãos, elas se espalhou no mundo, né? Houve uma mistura de raça. Irmãos, passou-se muitos anos depois, o reino do sul, que é o reino de Judá, também, irmãos, foi desobediente à palavra de Deus, certo? E eles foram levados, irmãos, cativo para a Babilônia. Só que foi diferente do reino do norte, porque o reino do norte não voltou mais. Antes, essas tribos, né, se misturaram, né, com os gentios e se tornaram gentios, é claro, né? Porém, o reino, irmãos, do sul, que é o Judá, depois de 70 anos de cativeiro, né, eles voltou para edificar Jerusalém, né, voltou para Israel. Então, os irmãos estão entendendo até aqui? E eles, irmãos, não se misturaram com nações. Então, irmãos, o reino de Judá não se misturou com nações. Porém, o reino do norte, a casa de Efraim, sim. Ou seja, eles se tornaram gentios, né? Então, os irmãos gravam isso na cabeça, porque os irmãos precisam compreender essa divisão, né?
para poder entender as profecias que nós vamos citar aqui, de Jeremias e de Ezequiel. Então, irmãos, a casa de Efraim, que é o reino do norte, né, foi levado pelos assírios cativos, né, se espalhou pelas nações e se tornaram gentios, porque teve uma mistura de raça. Porém, a tribo de Judá não. Quando eles voltou do cativeiro babilônico, né, ele se estabeleceu ali de novo, né, não teve mistura de raças, né. Agora, irmãos, nós vamos ler as profecias de Jeremias e Ezequiel, e os irmãos vão entender, né, como que através disso Deus também planejou a salvação de judeus e gentios. Aqui, irmãos, Jeremias capítulo 31, verso 31 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas alianças, as minhas leis, melhor dizendo. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então aqui, irmãos, nós nota que Deus está prometendo no futuro fazer uma nova aliança. E essa nova aliança, irmãos, é mediante Jesus Cristo. Essa aliança da qual hoje nós estamos debaixo dela. Os irmãos estão entendendo? Só que, irmãos, tem um segredo, né? Aqui no verso 31, ó que fala: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, que é a aliança que Cristo fez, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora os irmãos vão entender por que eu expliquei aquela divisão do reino, né? Entre o reino do norte e o do sul. Então os irmãos notam o que Deus está prometendo aqui nessa aliança. Fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que Deus usa esse termo, casa de Israel e casa de Judá? Nesse tempo, irmãos, de Jeremias, a casa de Israel, que era o reino do norte, já tinha, irmãos, sido levada cativo, né, pelo rei da Síria. Ele se esparramou entre os povos, né, e se tornaram gentil, porque teve uma mistura de raça. Então, irmãos, não são os israelitas das 10 tribos, né, de sangue, que vão ser feita essa aliança. Porém, aos gentios, aos estrangeiros. Então, quando Deus está prometendo aqui, irmãos, fazer uma aliança com a casa de Israel, que é o reino do norte, e a casa de Judá, que é o reino do sul, Deus está prometendo restaurar o reino. Irmãos, estão entendendo? Só que a casa de Israel simboliza o que, irmãos? O povo gentil. E a casa de Judá está simbolizando quem? O povo judeu. Então, aqui, dentro dessa revelação, nós estamos entendendo o quê? Que Deus ele vai fazer ali uma nova aliança mediante Cristo, porque é mediante Cristo essa aliança, com a casa de Israel, ou seja, com gentios. Por quê? Porque o reino do norte se misturou com nações e se tornaram gentios, e com a casa de Judá. Então, irmãos, aqui nós entendemos perfeitamente que Deus está prometendo fazer uma nova aliança mediante Jesus Cristo com judeus e gentios. Agora, irmãos, nós vamos ver isso lá no profeta Ezequiel. Lembrando que o reino do norte, que que se espalhou entre os povos e se tornou gentios, era chamado de reino do norte, casa de Israel, e casa de Efraim, porque quando foi dividido, estava, né, sobre o comando, né, de um efraimita. Jeroboão era efraimita, por isso casa de Efraim. Aqui, irmãos, continuando, né, vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 37, verso 15 em diante. Palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele:
de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Então aqui, irmãos, resumindo, né? Deus está mandando Ezequiel, né? Pegar 2 pedaços de madeira, né? Um será para a casa de Judá, né? E o outro, irmão, será de José, né? De Efraim, para a casa de Israel. Então, irmãos, cada pedaço de madeira está representando um reino. O reino do norte, que é Efraim, né? A casa de Efraim, ou a casa de Israel. E o outro representando o reino do sul, que é o reino de Judá, né? Ali ao sul. Ó, verso 17. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Então, um pedaço ali de madeira está representando o reino do norte, né? E o outro o reino do sul. E Deus está mandando Ezequiel juntar os dois para que dos dois eles se forme apenas um. Ó, verso 18. Quando os filhos do seu povo perguntarem, você não vai nos explicar o que significa isso? Responda, assim diz o Senhor Deus, eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, né? Reino do norte, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um em minha mão. Então, irmãos, o que Deus está prometendo aqui? Os 2 pedaços de madeira simbolizam o reino do norte e o reino do sul. Casa de Judá e casa de Efraim, ou casa de Israel. Deus está prometendo a juntar esses reinos, irmão, e fazer desses reinos um só. Aqui, irmãos, profeticamente, como nós vimos, né, o reino do norte se espalhou, né, entre as nações, se tornou gentil. Então, irmãos, o que isso nos revela? Mais uma vez, assim como foi revelado para Jeremias, é revelado para Ezequiel. Deus juntando gentios e judeus num só corpo, certo? Ó, verso 20. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo veja. Ó, então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais se dividirão em 2 reinos. Então aqui o que Deus está prometendo, irmãos? Fazer daqueles 2 povos, né, daqueles 2 reinos, um reino só. Só que nós temos que entender que o reino do sul está simbolizando quem? O povo judeu. E o reino do norte, a casa de Efraim ou casa de Israel, está representando o quê? Os gentios. Porque aquelas 10 tribos, irmãos, foram dispersas no mundo, né? E se uniu com o povo gentil e se tornou gentil. Por isso que fala no verso 21, assim diz o Senhor, eis que eu tirarei os filhos de Israel, casa do norte, do meio das nações, para onde eles foram, porque essas 10 tribos, né, se misturou entre as nações, certo? Os irmãos perdoam, né, que tá passando moto aqui toda hora e tá fazendo barulho. Mas voltando ao assunto, né, nem tá falando aqui, eis que eu tirarei os filhos de Israel dos meios das nações para onde eles foram e os congregarei de todos os lugares ao redor e os levarei para a sua própria terra, ó. Farei deles uma só nação. O que quer dizer fará deles uma só nação? Um só povo. Então, o que Deus está nos revelando aqui mediante o profeta Ezequiel? Judeu e gentil se tornando um só povo, apenas um povo, certo? Ó, e um só será rei de todos eles. Quem será que é esse único que vai ser rei de todos eles? Jesus Cristo, irmãos. Era 2 nações, 2 povos, né? Judeu e gentil. Deus promete fazer deles um só e dar a eles um único rei. Quem que é esse rei? Jesus Cristo.
Então, irmãos, nós vemos judeus e gentios se unindo mediante Jesus Cristo. E lá no futuro, né, é isso que acontece. Que aconteceu, né? Mediante o sacrifício de Cristo. Ó, nunca mais serão duas nações. Quer dizer, nunca mais Deus fará divisão de judeu e gentio, né? Lembrando que o reino do norte são gentios, porque aquelas tribos se misturou. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Continuando aqui, irmãos, tive que dar uma pausada aqui no vídeo. Verso 23. Nunca mais se contaminarão com os ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, né? E os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus está prometendo aqui a judeus, a gentios, né? Que transgrediram, né? Mas que se ele se arrepender, Deus livra ele das suas apostasias, né? Deus purifica eles, né? Mas mediante Cristo. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, ó. Verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Então, irmãos, vemos aqui, na época de Ezequiel, o rei Davi já tinha morrido fazia muito tempo. Então, esse servo Davi que vai reinar sobre eles, não faz referência ao Davi em si, mas ao Messias, a Jesus Cristo, porque Davi, ele era uma tipificação de Cristo, não Cristo, mas uma tipologia de Jesus Cristo. O meu servo Davi reinará sobre eles, ou seja, Cristo, e todos eles terão um só pastor. Quem que é esse pastor? Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo disse que ele tem outras ovelhas dele em outro aprisco, né? Que ele vai agregar essas ovelhas, né? E haverá um rebanho e um pastor. Quem que é esse rebanho? Judeu e gentio, irmão, convertido a Cristo, unido mediante Cristo, né? Eles terão esse único pastor. Aqui, irmãos, né? Vamos para o verso 27, né? Os irmãos podem ler o resto dos versículos em casa, né? Para o vídeo não ficar grande. Ó, 27. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, irmãos, nós entendemos aqui perfeitamente, né? Sobre as duas casas, que quando Deus está prometendo pelos profetas restaurar as duas casas de Israel, ele está falando de unir judeu, né? Reino do Sul, com gentios, reino do norte. Por quê? Porque aquelas 10 tribos que estavam ao norte, né? Elas se misturaram entre as nações, né? E se tornaram gentil, né? Agora, irmãos, nós vamos no livro de Gálatas, né? Lá no livro de Gálatas, confirma isso, né? O apóstolo Paulo explica sobre isso. Perdão, irmãos, acho que é livro de Efésios, né? Vamos dar uma olhada, não é Gálatas. Aqui, irmãos, o livro é Efésios, capítulo 2, verso 11 em diante. O título, né? Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembre-se de que no passado vocês, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então nós nota aqui, irmãos, que as promessas inicialmente era feita ali para o povo judeu, segundo a carne. Só que agora, irmãos, mediante Jesus Cristo, né? Os gentios, os estrangeiros, se achegam também e participam das mesmas promessas, né? Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, judeu e gentio são participantes da mesma promessa. Só que o judeu precisa se converter a Cristo. E o gentio também, né?
o gentil e o judeu que não se converter a Cristo, eles não vão ser participantes das promessas de Deus. Verso 14. Porque ele é a nossa paz. Ó, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, nota que Deus está falando que de dois povos, o Senhor Jesus Cristo, mediante o sacrifício do corpo dele, ele fez um povo só. Então, irmãos, não lembra? As duas casas de Israel, quando foram divididas, deixou de ser um povo só. Ficou sendo o reino de Judá e casa de Efraim, reino do norte e reino do sul. Então, a casa do norte, que se esparramou pelas nações, se tornaram gentios. Então, irmãos, eram dois povos. Então, o que Deus fez? Ele uniu esses povos, né? Então, o que isso está nos revelando? A restauração do Israel de Deus. O que é o verdadeiro Israel de Deus, né? São judeus e gentios, unidos mediante o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, desses dois povos está sendo feito um. Então, tem gente que fala, né, que Deus ele trata de uma maneira com o judeu e a igreja é outra coisa. Não, de maneira nenhuma. Deus ele tem um único povo na terra. Esse único povo é judeu e gentil que se converteram a Cristo, certo? Ó, verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenância, para que dos dois povos, né, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, ó, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então Deus ele reconcilia os dois povos, ambos os povos, em um só corpo com Deus. Verso 17. Quando veio Cristo e evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. O que quer dizer paz aos que estavam longe? O reino de Israel era apenas um. Ele foi dividido depois. Então, o reino do norte, irmãos, foi para longe, né? Se esparramou entre as nações. Então, e se tornaram gentil. Então, esse povo que estava longe simboliza quem? As 10 tribos que foram para longe, né? E se tornaram gentil, espalhando-se pela terra, né? E misturando aquela raça, né? Aquele povo, melhor dizendo. E quem é os que estavam perto? Os judeus. Então, ó, e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, né? Reino do norte, que se esparramou entre as nações, que são os gentios, e paz aos que estavam perto. Quem? O povo judeu. Então, irmãos, o evangelho de Cristo, ele é para judeu e para gentil. E aquele que obedeceu o evangelho, né, vai ser participante também das promessas de Deus. Ó, porque por meio dele, verso 18, porque por meio dele, ambos, né, os dois povos, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, irmãos, agora nós vamos continuar esse assunto no verso 3, de Efésios mesmo. Ó, Efésios capítulo 3, verso 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado o conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então o apóstolo Paulo aqui no verso 3 está falando que ele teve uma revelação, né, sobre um mistério de Deus e que ele escreveu resumidamente. É o assunto que nós leu, judeu e gentil, unido mediante o corpo de Cristo. E como ele teve essa revelação? Examinando as Escrituras, examinando lá no profeta Jeremias, onde nós lemos, né, que Deus fará uma aliança entre a casa de Israel
e a casa de Judá, mediante, irmãos, o profeta Ezequiel, onde ele cata aqueles dois paus, que um simboliza Efraim, a casa de Efraim, que é o reino do norte, e a outra simboliza o reino de Judá, que é o povo judeu. Então, irmãos, mediante as escrituras mesmo, o apóstolo Paulo ele teve essa revelação. Verso 3: Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O mistério é judeu e gentil, unido mediante a cruz de Cristo. 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. Verso 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está confirmando o que a Escritura prometeu para Abraão, né? Que faria dele uma nação e que todas as famílias da terra, né? Todas as nações da terra seria bendita nele. Quer dizer, judeu e gentil, todos os povos, né? Não só Israel, mas todos os povos, irmãos, né? E aqui ele falou resumidamente ali atrás, né, que judeu e gentil são unidos mediante a cruz de Cristo, né? E aqui ele fala, irmãos, desse mistério, O mistério é que gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Quer dizer, co-herdeiros, eles são herdeiros junto com o povo judeu. A mesma promessa na vida do judeu fiel é na vida do do gentil fiel também. Então, irmãos, não é só judeu que vai ser salvo. As promessas não foram só para o povo judeu lá do passado, não só para a descendência de Abraão segundo a carne, mas, irmãos, para todos aqueles, né, que mediante a obediência ao descendente de Abraão, que é Cristo, fizer um concerto com ele. Então, os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, estou quase encerrando o vídeo, né? Quase no finzinho. Então, acredito que os irmãos estão entendendo, né? Como que através dos profetas, através da promessa de Deus feita a Abraão, Deus promete justificar, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, todos os seres humanos, independente da nação dele, se ele é israelita ou não, se ele é judeu ou não, se ele é estrangeiro, né? Então, irmãos, para nós concluir, nós vamos voltar lá naqueles primeiros versos, né, onde eu falei sobre Abraão. Vamos falar mais um pouquinho daquela promessa, né, e vamos terminar esse assunto no livro de Apocalipse. Então, irmãos, estamos aqui, Gênesis capítulo 12, verso 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoaram. Em você serão benditas todas as famílias da terra, né? Ou, como está em outras traduções, né? Todas as nações da terra. Então, nós vemos aqui, irmãos, a promessa que, mediante Abraão, todas as nações da terra seriam benditas, né? Abençoadas, né? E mediante Abraão, por quê? Porque foi de Abraão que veio Cristo, que é o descendente. E mediante o sacrifício de Cristo é que todos esses povos, todas essas nações serão participantes, irmão, da mesma promessa que foi feita a Abraão. Então nós entendemos aqui, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Agora nós vamos concluir esse raciocínio lá no livro de Apocalipse. Aqui, irmãos, continuando, Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Então nós estamos vendo aqui que João está tendo uma visão de uma grande multidão, né, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua. Isso daqui, irmãos, é
o cumprimento daquilo que Deus prometeu a Abraão. Então, o que foi prometido a Abraão? Que nele seriam benditos todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações da terra, né, mediante Cristo. Então, por que João está vendo essa grande multidão? Porque ele está vendo aqui o cumprimento das profecias, né, das promessas, melhor dizendo, que foi feito na vida de Abraão. Essas nações, tribos, povos e língua que João está vendo, faz referência às famílias que seriam benditas, né? As nações que seriam benditas e abençoadas mediante Abraão. Depois dessas coisas e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Quer dizer, muitos povos, né? Então tá aqui, irmãos, o cumprimento da promessa feita a Abraão. Então nós vemos aqui, ó, todos os povos, né, sendo abençoado em Abraão, melhor dizendo, né, no descendente dele, Jesus Cristo. Ó. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, irmãos, essa grande multidão, ela é o cumprimento, né, da promessa feita a Abraão. É uma grande multidão de todos tribos, né, povos, línguas, nações, né? São todos os povos, irmãos, essa grande multidão que fez um concerto com Jesus Cristo. Então, eu imagino que os irmãos tenham entendido o vídeo, né? Os irmãos perdoam se saiu algum barulho, né? Porque lá fora tem um pessoal que fica ouvindo música, né? Outros passam com moto, faz barulho, né? Então tem hora que a gente tem que dar uma pausadinha aqui. Então, irmãos, era isso que eu queria mostrar para os irmãos, né? O plano de salvação de Deus, né? A gentios e judeus, mediante Jesus Cristo, né? Deus, ele tem um único povo. Para você, irmão, ser povo de Deus, né? Ser participante das promessas que foi feita a Abraão, é só por intermédio, né, do descendente que veio de Abraão. É só por Jesus Cristo, né? É por meio de Cristo que tanto judeu quanto gentil tem direito à salvação, né? Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né, que o vídeo tenha trazido edificação para os irmãos, né? Trazido conhecimento, né? Eu termino aqui pedindo para os irmãos orar a Deus para mim, né? Para Deus acrescentar cada vez mais conhecimento, né? E na medida que Deus trazer conhecimento, né? A gente vai fazendo mais vídeo, né? Compartilhando com a Irmandade, né? Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.